Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos na Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Me chamo Adriano Postai, sou mais um trabalhador da casa. Estou aqui novamente para gravar então essa nossa explanação do Evangelho. Hoje então vamos firmar o nosso pensamento, aqueles que estão buscando algum trabalho, que querem alguma bênção, né? Então que quiserem colocar a sua água para magnetizar. Isso é muito importante também, a sua garrafinha. Às vezes, se for para alguém da família que não assiste, né, que não gosta muito ainda, mas você está orando, faça também, né, essa garrafinha com o pensamento firme no nome dessa pessoa, que essa bênção aí com certeza chegará a todos os corações que são destinados. Então, hoje, a abertura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, ela foi em cima do capítulo 6, o Cristo Consolador. Então aqui ela divide em 5 partes, né, que seria o jugo leve, o Consolador Prometido, as instruções dos Espíritos e o advento também do Espírito da Verdade. Então eu vou fazer para vocês aqui algumas leituras e a gente vai explanar sobre essas leituras. Então a gente vai começar sobre o jugo leve, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 ao 30. Então, o Cristo, quando quis falar isso para nós, ele está dizendo que ele tem que ser o porto seguro de todos nós. Quando nós temos alguma dificuldade, não ficamos então preocupados com essa nossa dificuldade. É para a gente ir até Ele, entregue isso para Ele. Né? Às vezes até um clichê a gente falar daquela placa de, né, que a gente vê nos para-choques de caminhões, aquelas frases, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Então ele está já nos mostrando através dessa passagem aqui que tudo que acontece para nós, né, fica mais leve se nós estivermos com Jesus, com o nosso mestre. E na sequência ele vai trazer para a gente a explicação. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas dos seres amados, encontram consolação na fé no futuro. Então o verdadeiro crente, aquele que tem fé no futuro, em Deus, no Cristo, no mundo espiritual, ele vai ser aliviado. Então quando ele fala assim para a gente, quando temos confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, ele vai ter fé, ele vai ter certeza. Ao contrário, aquele que nada espera da vida ou simplesmente tem dúvida, as aflições simplesmente se tornam um peso e as aflições caem com todo o seu peso, sem nenhuma esperança. Nada vai tirar o amargor que ocorre quando a gente não tem fé em Deus, quando a gente não acredita naquilo que o Cristo nos passou. Quando ele nos disse, vem até mim os humildes e os brandos, pois herdarão a terra. Então ele está dizendo que é para a gente ter consciência, ter firmeza de pensamento e também ser humilde, ser pacífico, não ficar com milindres porque um tem mais do que o outro. Por que o meu vizinho não sofre e eu tenho que sofrer tanto? Às vezes é mais difícil a gente querer o sofrimento para expurgar todas as nossas dificuldades nessa vida e evoluir um pouco mais rápido. A gente sempre vai querer a felicidade, sempre vai querer o amor, a gente sempre vai querer possuir as coisas materiais, enquanto ao contrário é que seria o verdadeiro caminho para que a gente evoluísse mais rápido. Pois ele vai trazer o seguinte, foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Então quanto mais a gente sofre, mais a gente será aliviado. Não que a gente vai agora, a partir de agora, querer viver flagelado para a evolução. Se não for resignação diretamente do nosso espírito, do nosso pensamento, da nossa moral, ela também não vai servir. Não adianta eu me rasgar as roupas e andar maltrapilho que eu vou estar sofrendo. Não é isso que ele está falando. Mas quando sentir o peso do teu fardo e realmente você buscar o Cristo, ele vai nos aliviar. Ele vai trazer o seguinte, depender, entretanto, se faz depender de uma condição a sua existência, a felicidade,
porque promete aos aflitos. Essa é a condição que está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas o jugo é leve e a lei suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então ele já está nos trazendo, né? Todos aqueles que se sentirem pesados, cansados, fadigados, que procure ao Mestre Jesus. E é isso que a gente vem fazendo. Quando a gente se predispõe a vir a uma casa espírita, aí a um templo, ou uma igreja católica, ou assim sucessivamente, que lá sim se fala da palavra do Mestre, de Deus, de Jesus, né, da nossa Virgem Maria, e traz isso com muito amor no coração, fazendo sem esperar uma paga, né, uma troca sobre isso. Ali a gente vai ser amparado, porque Deus vai estar onde tem dois ou mais falando dele, ali ele estará. Então, quando aquilo é leve, quando aquilo é de coração, quando aquilo é como forma de caridade, o jugo vai ficar leve, Deus vai nos aliviar. E na sequência, ele já fala, para a gente só entender um pouquinho mais, o próprio capítulo 6 aqui que eu estava falando, o capítulo 6, Consolador Prometido. Então, o Consolador Prometido, ele vai trazer para a gente lá em João 14, 15 ao 16 e o 17 ao 26. Ele vai trazer assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Daí ele vai dizer: e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará a todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito, lá em João. Então ele está trazendo para a gente que ele não abandonou a gente de forma alguma e que ele mandou, né, que ele tinha como promessa mandar esse Consolador prometido. Então, o Espírito de verdade, segundo várias informações que a gente tem na doutrina espírita, foi o Espírito que acompanhou Allan Kardec e os demais codificadores para trazer a nossa doutrina espírita como ela é hoje para nós. Então Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que trouxe no mundo e ainda não conheceu por não estar maduro naquela época. Então a gente não tinha como compreender aquilo que o Espírito de verdade vinha nos trazer. Então ele botou assim: Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo já falou. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem para relembrar o que o Cristo disse, é que esse disse e a gente acabou esquecendo ou foi mal compreendido. Então o Consolador prometido, ele vem numa época para corroborar, ou seja, para afirmar os pensamentos daquilo que o Cristo falou e que a gente ainda não aprendeu. Muitos ainda vamos passar por isso, de aprender, escutar, ouvir, ver e ainda não entender aquilo que é realmente a essência daquilo que o Mestre nos falou, aquilo que o nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia falou. Então, quando a gente fala do Espiritismo, que veio na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside no seu advento o Espírito da verdade. Então, ele chama os homens a compreender o que Jesus disse por parábolas, advertindo. Jesus disse por parábolas: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente a consolação suprema aos deserdados da terra e todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, quando ele fala que ele vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente entenda a verdadeira verdade. Falo muito disso quando estou aqui nas nossas quintas-feiras no centro,
trabalhando sobre a apostila do ESD, então o estudo sistematizado da doutrina espírita, e ali realmente ele vai abrindo um pouquinho aquela cortina. E a doutrina espírita nos fala muito, tudo que a gente vai aprendendo, ou seja, quanto mais é nos dado, mais nos é cobrado, significa que ela tem por intenção, por ideia, dizer que a gente está entendendo aquilo que o Cristo está nos falando. A gente está estudando, a gente está, além de estudar, abrir os olhos e os ouvidos, o Consolador prometido, ele nos faz nos tornar homens de bem. Aquele que lá fora faz aquilo que está escrito ali dentro desses livros maravilhosos da codificação, a Bíblia, né? E assim sucessivamente. Então é muito bonito a gente aprender, a gente entender sobre aquilo, a gente discutir, a gente ter uma ação filosófica, não só religiosa da doutrina espírita, mas colocar em prática lá fora. Porque muitas vezes o Cristo passou e demonstrou e as pessoas não aprenderam que a ideia dele não era demonstrar fenômenos e dizer que a vida continua. Dizer que através do poder de uma oração, uma imposição de mãos, a gente tem o poder da cura, do reequilíbrio, né? E a gente tem que colocar isso em prática. E às vezes eles queriam só efeitos físicos. Depois o Cristo vai dizer o seguinte também: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir ditoso por sofrer? Aquilo que eu falei na abertura da nossa conversa. Se não sabe por que sofre. O Espiritismo mostra a causa de todos os sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo desses sofrimentos apontando como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante felicidade nas existências futuras. Bem-aventurados os aflitos. Então lá no início eu abri, quando a gente fala realmente do jugo leve, né? Muitas vezes a gente não quer passar por problemas, a gente não quer ter distúrbios, a gente não quer ter problemas financeiros, a gente não quer... Mas isso é algo natural, é algo que é do ser humano aqui encarnado. A gente quer usar a nossa parte do cérebro que vai usar a parte onde a gente não raciocina sobre aquilo que é importante para cada um de nós, aquilo que vai nos depurar. A gente só quer o conforto, a gente só quer a lei da sobrevivência, a gente não se importa muitas vezes de passar por cima de alguma lei terrestre ou lei natural de Deus, porque a gente quer sair melhor nessa demanda. É por isso que ocorrem tantas mazelas, tantas guerras, tantas doenças, é porque a gente tem que sofrer, expelir, depurar o nosso espírito e o nosso corpo para que lá na frente a gente realmente venha ser consolado pelo Mestre Jesus. Não que normalmente a gente já não sofra e consiga passar por todas essas aflições como realmente homem de bem. Além de tudo, eu sofrendo, eu divido o meu pão, eu sou caridoso, eu sou benevolente, eu sou indulgente para as perfeições alheias, né, ou do meu próximo. É isso que o Cristo quer e que veio nos mostrar. Ele vai trazer assim ainda, o Espiritismo nos dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma, dando-lhe então a ver do alto as coisas, as importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar. Então a perspectiva da felicidade que vos espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o término do caminho. Então muitas vezes a gente quer abrandar, meu Deus, por que eu sofro tanto? Vamos lá. Vamos usar essa palavra aqui, de ter uma perspectiva, de termos uma perspectiva do futuro. Imaginar que vamos passar dificuldades aqui na Terra, nessa carne, nesse momento, mas é um aprendizado. Chico Xavier já traz para a gente em algumas psicografias a importância do livro da vida, que é nós que escrevemos esse roteiro do livro da vida. Então, cada dia que a gente acorda, a gente escreve um novo capítulo, uma nova passagem. Então, por que não sermos resignados? Por que não termos paciência, esperar e, principal de tudo, pensamento firme, coragem,
que Deus vai aliviar o nosso jugo, que o Cristo nunca nos abandonou, Ele sempre está entre nós. Somos parte de Deus, somos uma partícula. Então, quando temos alguma dificuldade, não fiquemos então preocupados em achar que aquilo tudo vai se acabar ali. Não, coragem, resignação. Uma mãe nunca desiste de um filho, um pai nunca desiste de um filho. Como que a gente vai imaginar que o Cristo, como a Mãe Maria e o próprio Deus, nosso Pai, vai nos abandonar? Então não fiquem preocupados por isso. Tenham paz, tenham coragem, sabedoria. Aproveite os momentos de felicidade, que já são tão poucos nesse mundo. E vamos assim então ter fé nessa doutrina espírita que aqui estamos buscando. Porque a gente entrega na mão de Deus e dos espíritos superiores a nossa vida, o nosso corpo, o nosso físico e principalmente o nosso espírito. Tudo que aquilo que temos que passar, que tenhamos então resignação para cumprir. E seremos muito felizes quando chegarmos no mundo espiritual e entendermos que aquilo realmente era importante para a nossa evolução espiritual. Ele vai trazer ainda para a gente dizendo assim, ó, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba da onde vem, para onde vai e por que está na terra, e atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Muito bonito. Então a gente pode aqui, dentro dessa pequena passagem do Evangelho, imaginar e tratar a nossa doutrina espírita como esse Consolador prometido, que não vai mais embora. Né? Não foi que nem Jesus, que viveu aqui na carne, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e até hoje anda com os seus. E não vai ser dessa forma, porque a doutrina espírita passou por muitas provações, mas como ela tem o alicerce de ser o Consolador prometido aqui, pelo próprio Mestre, ele está entre nós e entre nós ficará, permanecerá. Felizes os que conseguem ler essa doutrina maravilhosa, seus escritos, os seus fundamentos. Aqui quando fala das leis de Deus, a gente estuda muito isso dentro do ESD, né? Dentro desse estudo sistematizado, onde a gente vai entender verdadeiramente por que tem o mal. Né? Às vezes a gente acha que Deus, com toda a sua bondade, a sua justiça, sendo soberanamente bom e justo, como que ele criou o mal? Jesus, a gente fica pensando como que foi deixar o mal se instaurar aqui na Terra. Não é isso. A gente vai ler que quando o homem se afasta das leis naturais, ou seja, das leis de Deus, ele fica longe do homem de bem, ele se afasta daquilo que é bom, e por isso que a gente cria a palavra mal. Então diz pra gente que desde o início, né, tudo estava ali escrito e foi os homens que se afastaram. Então quando a gente fala de Consolador prometido, jugo leve, dentro desse o Cristo Consolador, tudo isso é um acalento para as nossas almas. Então a gente entende que estamos no caminho correto, buscando ajuda espiritual, buscando a paz interior, buscando a reforma íntima de cada um de nós. Então que nesse momento em que estamos aqui conectados a uma casa espírita, a Fraternidade Espírita Candeia de Maria, que todos os espíritos que estão aqui conosco, todos os nossos guias, mentores, eles possam então nos amparar, possam nos dar norte, para que assim a nossa caminhada seja mais leve. Só que muitas vezes a gente vai pedir muitas coisas materiais e que isso não tem a ver com isso que a gente acabou de ler agora. O material muitas vezes vai ficar lá relegado para baixo de segundo plano. O importante é nós estarmos bem espiritualmente, mentalmente, para que isso reflita no nosso corpo físico. Quando a gente às vezes pede uma ajuda, uma aplicação, um passe, uma oração, e a gente não se conecta à casa, isso também não será possível ser feito se a gente não estiver conectado verdadeiramente com a nossa casa mental, o nosso corpo físico. Por isso, meus irmãos, bem-aventurados os aflitos, que nós seremos consolados. E como o início ali da nossa abertura do Consolador prometido, o jugo leve, então Jesus já promete para a gente que se a gente tiver com esse peso,
com falta de esperança, com falta de vontade de viver, ele vai dizer assim para a gente, ó, vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Então nunca vai ser pesado demais a gente pensar no Cristo. Leve até Ele os seus problemas. Entregue no crivo dele, que Ele vai nos aliviar. Então, meus irmãos, espero que a gente tenha atingido o objetivo de hoje. E a gente encerra então com uma simples oração para que todos se sintam bem, consolados, que se sintam bem linkados aqui com a casa e que vocês possam fazer como santuário, como igreja, como queiram a palavra, o lar de cada um de vocês com o Evangelho sendo feito no lar de todos. Que ali esteja a proteção e o momento em que vocês levam o jugo de vocês ao Cristo. Que possamos então, Senhor meu Deus, consolar todos os corações que estiveram aqui conosco nesse momento em busca de um alívio, de uma palavra de fé, de uma palavra consoladora. Que o Consolador prometido entre em nossos corações, principalmente em nosso intelecto moral, para que possamos então, através do Cristo e da doutrina espírita, esse Consolador maravilhoso, evoluirmos em busca da paz, da fé, da caridade, harmonia e da verdadeira felicidade, que é estar contigo. Que assim seja. Que o Senhor abençoe o lar de cada um de vocês. Muito obrigado.